Há pouco mais de uma década, no ano de 2002, o capitão Cafu ergueu o troféu da seleção pentacampeã do mundo. Na política, FHC e Lula realizaram a primeira transição democrática de presidentes igualmente eleitos pelo voto popular. Enquanto isso, nos Estados Unidos do então presidente George W. Bush, a Enron, um conglomerado de mais de 80 bilhões de dólares, entrava em colapso. Entretanto, a Enron não foi um caso isolado. Entre 1998 e 2007, 347 corporações americanas apresentaram algum aspecto fraudulento em suas demonstrações financeiras. Estima-se que o total de apropriações indébitas e registros indevidos, somente nos casos mais conhecidos, alcance o montante de 120 bilhões de dólares. Pressionado, o Congresso americano respondeu à sociedade sancionando em junho de 2002 a Lei Sarbanes-Oxley. A SOX, através das seções 302 e 404, escreveu as regras da governança corporativa para emissão e divulgação de relatórios financeiros e contábeis. Executivos, administradores, auditores e advogados passaram a responder explicitamente e civilmente por atividades ilícitas praticadas pelas suas companhias. Como contrapartida, a alta administração das companhias em diversos segmentos passou a questionar o alto investimento demandado para implantar e ou certificar suas estruturas de controle no padrão SOX. Menos controles, menos custos, menos riscos mitigados. Para supervisionar os processos de auditoria das empresas sujeitas a SOX, foi criado o Public Company Accounting Oversight Board, ou Conselho de Auditores de Companhias Abertas. Mas a SOX, apesar de ter sido um marco da governança corporativa, não é o fim por si só. São muitos os marcos regulatórios, como os Acordos de Basileia e princípios da OCDE, que pavimentam essa estrada global em rumo à razão social sustentável das empresas. 10 anos pode ser uma marca histórica relativamente curta para a análise detalhada dos impactos da SOX e o seu legado na estrutura das empresas brasileiras e corporações estrangeiras com operações no Brasil. Mas como partes interessadas no processo global e irreversível de maior prestação de contas e transparência nas transações financeiras, e como partes interessadas em agregar valor ao contexto nacional de preparação das demonstrações financeiras no Brasil, convidamos você a explorar neste workshop o legado da SOX no cenário corporativo nacional e sua representatividade nas estruturas de governança corporativa e sistemas de controles internos para a elaboração das demonstrações financeiras das empresas. Não é preciso muito para combater a corrupção. Basta seguir as regras, como diz o significado da palavra inglesa compliance. O setor privado busca um antídoto contra a roubalheira e o setor público também é pressionado a seguir o mesmo caminho. Comprometimento é o que toda empresa espera de todos os funcionários. A gente obedece regras a todo momento, torcendo para que com base nelas tudo funcione. No trabalho, ter hora certa para entrar, meta para cumprir e uma forma correta de se comportar fazem parte dessas regras. E às vezes, para quem administra todos os empregados, um olhar distraído pode aparentar que tudo anda bem. Mas se detalhar o ponto de vista, o gestor vai perceber que nem todos estão comprometidos ou concentrados no trabalho. E essa falta de cumprimento das normas pode atrapalhar os colegas e todo o andamento da empresa. Em alguns casos, os problemas internos revelam descobertas graves, como assédios morais ou fraudes. A prevenção vem pelo compliance. O termo compliance tem origem do verbo inglês to comply, que significa agir de acordo com uma regra, uma instituição interna, um comando ou pedido. Na prática, o compliance cria um canal direto de comunicação do funcionário com a diretoria.
E é esse canal que promove um olhar mais amplo do gestor, das atividades e de possíveis irregularidades dentro da empresa. Reinaldo é supervisor jurídico de uma multinacional com escritório no Brasil. Depois da implantação do sistema, eles descobriram e resolveram uma irregularidade. Nós tivemos uma informação de suposto desvio de materiais acontecendo dentro da empresa e aí, a partir desse momento, a gente começou uma investigação discreta, sigilosa, mas é claro que toda movimentação ela é vista pelo funcionário. E o colaborador, o funcionário que estava envolvido nesse suposto desvio de materiais, ele veio até o gestor e acabou assumindo, né? A ideia é solucionar o problema protegendo não só a empresa, como também os funcionários e até o consumidor. E, claro, melhorar o ambiente de trabalho. Você criar uma paridade entre os funcionários e você dá a oportunidade para cada um deles contar para a empresa se alguma irregularidade estiver acontecendo, alguma corrupção, alguma relação um pouco difícil com o gestor ou com o colega. A Lei Anticorrupção, sancionada em agosto de 2013, influenciou a adoção do sistema tanto nas empresas públicas quanto nas privadas. A lei deixa claras mudanças de perspectiva no combate aos crimes contra a administração pública, uma vez que não só prevê punições extremamente graves para os atos de corrupção, como também responsabiliza a pessoa jurídica pelos atos lesivos praticados em seu benefício. A Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, é uma das pioneiras entre as estatais na adoção do compliance. Implantado há um ano, o sistema estabeleceu 7 pilares que identificaram os principais processos de risco dentro da empresa. Esses passos passam, de uma forma geral, pelo envolvimento da alta administração, por definição de valores, definição de código de ética, por canais de denúncia, por treinamento das pessoas. O importante é você fazer com que as pessoas percebam que a empresa tem uma postura e uma orientação muito clara contra a corrupção. O Banco Central volta e meia aparece em notícias cheias de siglas e até palavras em inglês. Vamos descomplicar tudo isso e entender como ele afeta o nosso dia a dia? Primeiramente, o Banco Central é tipo um banco dos bancos. Assim como eu e você podemos pegar dinheiro emprestado no Bradesco, Santander, Itaú, Caixa, etc., eles fazem a mesma coisa com o Banco Central. Ao mesmo tempo, ele também fiscaliza e regula esses bancos. Isso é importante porque bancos gostam de fazer besteira e às vezes causam problemas graves. Por último, o Banco Central tem um papel no controle do dinheiro que entra e sai do Brasil. Essa primeira tem um impacto grande no nosso dia a dia e muita gente não entende como. Então nesse vídeo eu quero falar especificamente dela. Diariamente, bilhões de pessoas movimentam suas contas. Umas recebem salário, outras gastam. Umas investem, outras pegam emprestado. E cada banco tem que pagar os funcionários, manter sistemas de segurança, etc. Pode acontecer, e sempre acontece, de um banco fechar o dia no negativo. O jeito mais fácil de cobrir o prejuízo é pedir emprestado para outro que por acaso tenha dinheiro sobrando. Esses empréstimos acontecem da noite para o dia, e por isso são chamados de overnight. Mas o Banco Central, como o banco dos bancos, pode se meter nessa história e ele próprio fazer esses empréstimos. Por exemplo, vamos dizer que o Bradesco fechou negativo em R$1 milhão. Por sorte, o Itaú tem R$1 milhão sobrando. Os dois conversam e chegam num acordo de empréstimo com juros de 1%, por exemplo. Aí vem o Banco Central e fala, opa, quer dizer que o Itaú tem R$1 milhão sobrando? Ao invés de emprestar para o Bradesco e só ganhar 1%, peraí, empresta para mim que eu pago mais, pago 2% de juros. O Itaú, que não é bobo, quer ganhar mais, empresta para o BC. Óbvio, esse é um exemplo bem simplista. Claro que não é exatamente assim que as coisas funcionam. O mais importante é pensar na consequência da entrada do BC. Como ele está pagando 2%, ninguém vai emprestar dinheiro para ninguém por menos que isso.
O BC, nesse exemplo, acabou forçando a subida da taxa de juros do mercado inteiro. Poderia também acontecer o contrário. Se ao invés de falar com o Itaú, ele tivesse oferecido um empréstimo mais barato para o Bradesco, rapidamente a taxa de juros cairia. Ou seja, o BC influencia diretamente a taxa que os bancos pagam para captar dinheiro. Isso tem tudo a ver com a gente, meros mortais. Tudo. Porque é esse mesmo dinheiro que eles nos emprestam depois. Se os bancos captam dinheiro a 10%, por exemplo, eles vão emprestar para a gente por mais do que isso. Senão, vão estar perdendo dinheiro. E mesmo que você não tenha dívidas, mesmo que você só tenha investimentos, essa taxa também te afeta, porque é nesse mesmo mercado de empréstimos entre bancos que muitas vezes está o seu investimento. De onde você acha que veio R$1 milhão que o Itaú tinha sobrando? Se eles emprestam entre si a 10%, eles vão usar os seus investimentos para isso e te dar uma parte do lucro. E quem manda nesse número é o BC. Ele monitora esse valor para que ele fique direitinho onde ele quer. Quando você escuta notícias falando que o Copom mexeu na taxa Selic, é disso que eles estão falando. Copom é só uma sigla para os chefões do Banco Central. Hoje em dia, a Selic está um pouco acima de 14%, uma das mais altas no mundo. Para entender o porquê da nossa taxa ser tão alta, vamos pensar no motivo pelo qual o Banco Central liga para isso. E porque você deveria ligar também. Muitos de nós, meros mortais, são donos de negócio, que querem aumentar as receitas, abrir filiais, enfim, investir no negócio para ganhar mais. Outros estão sonhando em abrir a própria empresa. E mesmo que você não tenha esse espírito empreendedor e trabalhe para alguém, é bem provável que esse alguém esteja pensando nessas coisas. Isso tudo é bom do ponto de vista econômico. Significa crescimento da produção brasileira. Investimentos trazem eficiência. Esse tipo de atitude evita notícias tristes como essas. Mas, para investir, tem que ter dinheiro. E empréstimos baratos facilitam muito. Só que facilitar demais pode sair pela culatra. Injetar mais dinheiro do que a economia é capaz de efetivamente usar só causa inflação. E inflação é uma coisa que arrepia brasileiros. Já falamos bastante sobre esse assunto em outro vídeo. Por causa da nossa alta inflação é que a nossa taxa de juros é tão alta assim. E por isso que normalmente quando você vê notícias falando do Banco Central e da Selic, normalmente tem inflação no texto. Juros altos tiram dinheiro da rua, incentivam a poupança e combatem a inflação. Mas juros altos demais tiram dinheiro demais da rua e atrapalham o crescimento. É esse equilíbrio que tira o sono do presidente do Banco Central. Desde 1964. Os últimos anos têm sido especialmente dolorosos porque a nossa economia está encolhendo e a inflação está alta. Esse casamento do mal entre estagnação econômica e inflação tem nome: estagflação. A estagflação é cruel porque, por um lado, dá vontade de cortar os juros, por outro, dá vontade de aumentar. Sair dessa sinuca de bico é muito difícil. Quando a inflação está sob controle, as coisas são mais fáceis. Se a nossa fosse assim, a gente poderia tentar estimular o crescimento abaixando a taxa de juros. É o que a Europa e os Estados Unidos estão fazendo. Lá, inflação não é problema, crescimento que é. Por isso os juros são baixos. Só de curiosidade, o Japão e a Suíça têm um problema bizarro. A inflação deles costuma ser tão baixa que às vezes fica negativa, ou seja, os preços tendem a cair com o tempo. O nome disso é deflação. E para a gente que está acostumado a ver preços subindo sem parar, ela pode até parecer ser uma coisa boa, mas não é, e tem causado coisas muito estranhas nessas economias. Mas isso é assunto para outro vídeo. Esse foi um resumo de uma das atuações do Banco Central, talvez a menos conhecida, mas importantíssima. Esse banco dos bancos, que parece não ter nada a ver com o nosso dia a dia, mas tem, e muito. O legal é que com essas poucas informações você já vai entender todas as notícias que saírem por aí, e não só do Brasil. Todos os bancos centrais do mundo fazem mais ou menos as mesmas coisas e têm as mesmas preocupações, que agora espero que você também tenha. Nesse vídeo, vamos entender de forma prática como aplicar a gestão de risco em seus projetos. Você terá acesso ao conhecimento e às práticas que formam a base para planejar as decisões sobre risco. Em projetos, riscos são incertezas em relação ao futuro, com impacto positivo ou negativo sobre os objetivos.
ou seja, são situações boas ou ruins que podem vir a acontecer durante o projeto. Riscos positivos são incertezas que podem se transformar em vantagens para o projeto. Dessa forma, são oportunidades que devem ser maximizadas, pois podem contribuir para o atingimento dos objetivos. Riscos negativos são incertezas que podem se transformar em problemas para o projeto. Assim, são ameaças que devem ser minimizadas, pois podem prejudicar o atingimento dos objetivos. Gestão de riscos é considerar as situações de incerteza para planejar decisões, para assim aumentarmos as chances de sucesso do nosso projeto. A gestão de riscos se baseia em 3 etapas: identificação, análise e tratamento. Vamos entender na prática como cada uma dessas etapas completa a gestão de riscos. A identificação busca determinar quais riscos podem afetar o projeto e documentar suas características. Para isso, podem ser utilizadas diferentes fontes, como a consulta de especialistas, as experiências do time em projetos anteriores ou mesmo técnicas de brainstorming com a equipe do projeto. Sempre existirão riscos desconhecidos, e por isso o processo de identificação não se restringe à etapa de planejamento do projeto, pois novos riscos podem ser identificados no percurso. A identificação deve classificar e documentar pontos-chave para a gestão dos riscos. Para definirmos o perfil do risco, alguns aspectos podem ser considerados: a causa e origem do risco, o tipo de impacto para o projeto, a etapa em que poderá ocorrer e as consequências para o projeto. Na etapa de análise, o objetivo é caracterizar os riscos e mensurar a sua relevância. Essa etapa é dividida em análise qualitativa e quantitativa. Na análise qualitativa, o objetivo é determinar o efeito potencial do risco, ou, em outras palavras, o grau de exposição que o risco gera para o projeto. Nessa análise, os riscos são classificados através de 2 critérios: a probabilidade de ocorrência e o impacto nos objetivos do projeto. Para a probabilidade, é utilizada uma escala representando as chances de ocorrência, do improvável ao quase certo. Para o impacto, a escala representa a sua severidade, indo do insignificante ao gravíssimo. Por exemplo, em um projeto de evento artístico, foi identificada através da pesquisa em projetos anteriores a ocorrência de problemas com o prazo de entrega dos equipamentos de som e imagem. Na identificação realizada pela equipe do projeto, definiu-se a causa como externa, pois está relacionada à operação do fornecedor. O seu impacto foi definido como negativo, pois pode gerar problemas para os objetivos do projeto. A etapa em que poderá ocorrer é a de estruturação do palco do evento, e a consequência desse atraso poderá inviabilizar o evento, pois ele é um recurso fundamental. Na análise qualitativa, foi classificada a probabilidade de ocorrência como baixa, pois o fornecedor não tem histórico recente de atraso, definindo a escala numérica de 0,3 pontos de probabilidade. O impacto foi classificado como muito alto, pois pode afetar diretamente os objetivos do projeto, definindo assim uma escala numérica de 0,9 pontos. O grau de exposição é, portanto, 0,27. É a multiplicação da probabilidade vezes o impacto. Os riscos podem ser priorizados utilizando uma matriz de probabilidade e impacto. Ela utiliza os eixos de probabilidade e impacto para visualmente demonstrar o grau de exposição ao risco. No exemplo do nosso projeto, o risco de atraso da entrega dos equipamentos ficou posicionado na matriz através do seu grau de exposição resultante da probabilidade versus impacto. Através do posicionamento na matriz de riscos, é possível gerar orientações para a priorização dos riscos que serão objetos de outras análises e ações. A análise quantitativa busca avaliar de forma aprofundada como os riscos priorizados na análise qualitativa podem impactar os objetivos do projeto. Nessa etapa, normalmente é realizada a análise numérica do impacto dos riscos, sobre os objetivos de tempo e custo, considerando o grau de incerteza que eles geram. Nessa avaliação, precisamos entender quais cenários que os riscos podem gerar para os objetivos, considerando o mais pessimista, o provável e o cenário otimista. Assim, podemos estimar os prejuízos esperados e também quais recursos precisaremos para diminuir essa incerteza. O estudo quantitativo nos dá uma visão numérica mais aprofundada de quais riscos são mais críticos para o projeto. Dessa forma, podemos orientar as estratégias de resposta.
A quantificação mais aprofundada de riscos demanda a utilização de ferramentas mais robustas. Algumas das ferramentas que podem ser utilizadas na análise quantitativa são a análise de sensibilidade, o diagrama de árvore de decisão e a simulação de Monte Carlo. Todas essas ferramentas são meios de traduzir os riscos para números e assim confrontar os resultados estimados com os objetivos traçados para o projeto. Tendo como base o detalhamento obtido na identificação e nas análises qualitativa e quantitativa, utilizando também a matriz de riscos como guia, podemos relacionar o grau de exposição ao risco com estratégias adequadas de resposta, que garantam ações efetivas ao tratamento do risco. Zonas onde a exposição ao risco é muito alta demandam estratégias de tratamento mais agressivas, considerando o grande impacto potencial desses riscos. Para as zonas médias, a estratégia pode ser moderada, e para as zonas de pouca exposição, as estratégias podem ser mais conservadoras, com menos esforço envolvido. As estratégias de tratamento variam conforme o tipo de risco, seja positivo ou negativo. Em geral, busca-se atuar na maximização de áreas onde possuímos certo controle sobre os riscos e minimizar as áreas onde possuímos pouco ou nenhum controle. Dessa forma, considerando uma matriz de riscos negativos, usualmente definimos estratégias da seguinte forma de acordo com a exposição ao risco. Para baixa exposição, aceitar e agir apenas se o risco ocorrer. Na média exposição, agir para reduzir a probabilidade e o impacto do risco. E na alta exposição, agir para prevenir ou eliminar a probabilidade e o impacto do risco. Em nosso exemplo, considerando o posicionamento do risco na matriz e a avaliação das estratégias, podemos definir como estratégia a mitigação do risco, pois é considerado um risco moderado. Dessa forma, deve ser elaborado um plano de ação detalhado para atender à estratégia planejada, definindo o responsável, o que será feito, o que pode vir a antecipar a ação, quando será realizada e qual a reserva financeira prevista. O tratamento de riscos está sujeito a não ter a eficácia planejada. Dessa forma, ainda podem ser definidos planos alternativos para riscos mais graves, e também um controle para riscos secundários que podem surgir após a efetivação daqueles já identificados. Em resumo, a gestão de riscos consiste em 3 etapas, onde precisamos responder perguntas como: quais riscos podem afetar o projeto, quais as chances de ocorrência e qual o impacto desses riscos para os objetivos do projeto, e como podemos tratar os riscos e assegurar o atingimento dos objetivos. Para uma gestão eficaz, é importante monitorar os riscos já identificados, identificar novos riscos e aprimorar as análises, avaliando a eficácia do plano definido para o seu tratamento durante as etapas do projeto.